Olá a todos, o meu nome é Dinei Rockenbach e vou apresentar o trabalho Provendo Abstrações de Alto Nível para GPUs na SPAR, do Fórum de Pós-Graduação. Com o crescimento no volume de dados gerados pelo aumento do uso das tecnologias digitais, surge a necessidade de novos hardwares capazes de processar esse novo volume de dados. E isso, casado com as limitações no aumento de clock dos CPUs enfrentados pela indústria, impulsionou o surgimento de novos hardwares massivamente paralelos, como as GPUs. Porém, a inclusão dessa nova arquitetura de hardware junto com as CPUs já paralelas que os desenvolvedores têm que enfrentar na hora de fazer a programação de suas aplicações, cria um ambiente bastante complicado para os programadores inexperientes explorarem os recursos de hardware disponíveis, porque é uma programação heterogênea de um sistema com arquiteturas diferentes. Mas o surgimento desse novo hardware mais potente possibilitou muitas aplicações que antes não eram possíveis com o processamento que existia. Por exemplo, Ray Tracing em tempo real, carros autônomos e realidade virtual são exemplos de aplicações. Essas aplicações, além de usarem muito a CPU, elas têm outra característica em comum. Elas são todas aplicações de processamento de streaming, de fluxo. Então o Ray Tracing ele processa um fluxo de imagens, que é um vídeo. Os carros autônomos, a realidade virtual, processam um fluxo de dados lidos de sensores para poderem gerar suas imagens ou tomar decisões. Para aproveitar essas características em comum, surge então o conceito de paralelismo de streaming. O paralelismo de streaming se divide a aplicação em vários estágios de processamento, e esses estágios podem executar sobre diferentes dados de forma simultânea, e aí gerando a aplicação paralela. O paralelismo de dados é um pouco diferente. Ele executa a mesma operação sobre múltiplos dados de maneira simultânea. E ele geralmente surge dentro de algum dos estágios do streaming. Então aqui nós temos, por exemplo, um padrão chamado pipeline, e aqui nós temos um padrão chamado farm. Esses padrões elas vêm da ideia de programação estruturada. A programação estruturada ela busca aproveitar essas características em comum das aplicações para prover soluções padrões, soluções algorítmicas que facilitem a programação de aplicações paralelas. São os skeletons algorítmicos ou design patterns. A SPAR é uma dessas soluções. É uma das aplicações que utilizam de programação paralela estruturada. Ela oferece algumas anotações, como AutoStream, Stage, que são anotações com linguagem de alto nível, não vinculadas ao hardware. A SPAR ela é voltada à realidade de aplicações de processamento de streaming. Então, as anotações dela têm nomes que fazem sentido no domínio de streaming. A ideia é que o programador pegue seu código sequencial, inclua algumas anotações, como o atributo C++11, e a partir disso o compilador gera o código paralelo automaticamente sem o programador precisar se preocupar com detalhes de hardware. Nesse trabalho nós propomos a extensão da SPAR para suportar os padrões paralelos, como Map e Reduce. Para suportar esses novos padrões, nós precisamos que o programador nos forneça mais informação. Por isso nós estamos estendendo a SPAR com 3 novos atributos. O Pure, que indica que um loop é puro e pode ser processado de forma paralela. O Reduce, que indica uma operação de redução, e o Batch, que indica a granularidade do item do stream, que facilita nós fazer batch de itens e com isso poder aproveitar melhor o poder do processamento da GPU. Com base nesses novos atributos, nós podemos nós criamos regras de transformação search to source que geram os padrões map e reduce no código sequencial anotado pelo programador. Aqui nós temos um exemplo de código anotado, que é o Mandelbrot set. Ele tem uma anotação do streaming stage, e aqui o pure indica que esse loop sendo anotado é puro e pode ser processado em paralelo, e o batch indica que pode ser feito um batch de itens e processados na GPU de uma só vez para melhorar o throughput da aplicação. A SPAR utiliza GSPARlib, que é uma biblioteca de mais baixo nível, que oferece uma API em 2 camadas, o driver, que suporta CUDA e OpenCL, e o pattern, que é uma API de mais alto nível, que oferece os padrões map e reduce para a SPAR utilizar na sua aplicação. A GSPARlib também foi desenvolvida por nós no nosso trabalho de dissertação. Aqui nós temos um experimento, nós temos o experimento de Lane Detection, que é uma aplicação que tem muita comunicação entre CPU e GPU.
Na CPU, em paralelo, nós conseguimos quase 8 vezes de speedup. E na GPU, nós conseguimos com o OpenCL 11.5 vezes e com CUDA 10.7 vezes de speedup. Esses são números interessantes quando se é considerado que para gerar essas versões CPU para GPU é necessário apenas adicionar algumas poucas anotações do código, não é preciso refatorar o código-fonte. Então o programador ele apenas insere algumas anotações com nomes de alto nível e não se preocupa com detalhes de arquitetura, de hardware, porque o compilador faz isso para ele. Então, por exemplo, na aplicação sequencial nós temos 32 FPS, em CPU nós chegamos a 255 FPS, né, com algumas anotações da Spark, do Stream, Stage, etc. E adicionando a anotação Pure e Batch e Reduce, nós conseguimos chegar a 370, 374 FPS com OpenCL. Então, com essa extensão da SPARA, nós conseguimos suportar o paralelismo heterogêneo de CPU e GPU, provendo abstrações de alto nível ao desenvolvedor de aplicações. Então, o desenvolvedor de aplicação não precisa mais se preocupar com detalhes de hardware para fazer a exploração do paralelismo nas aplicações. Nós temos duas referências aqui, que é o paper publicado na ERAD de 2019 e a dissertação de mestrado que deu origem a esse trabalho. Minha apresentação é essa. Caso eu tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail.